Eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há 40 anos com a matéria mais bonita do mundo, que é o português. Você não acha que é a mais bonita do mundo, não? É sim, depende de como você estuda, tá? Eu estou aqui para conversar um pouco com você a respeito do concurso IBSER, dos Hospitais Universitários Federais. Nós temos esse concurso assim bastante esperado, e com bastantes vagas, e temos que conversar um pouco com você o que será cobrado em português, na prova discursiva e também resolver algumas questões da banca para que você possa conhecer. Então vamos lá. O concurso ficará por conta da banca IBFC. São 695 vagas, áreas administrativa, médica e assistencial. A remuneração vai de 2.600 até 12.500. As inscrições de 4 a 30 de outubro. E a prova será realizada dia 17 de dezembro. Pertinho, hein? Temos que começar a estudar logo. Nós temos aqui o seguinte: o que eles vão pedir em língua portuguesa? O que eles pedem é compreensão e interpretação de texto. Você sabia que a gente conhecer a diferença de compreender para interpretar já é um passo para a gente acertar a questão? Porque compreensão é o entendimento, a resposta estará explícita no texto. Agora, a interpretação é a leitura da entrelinha. Então, isso vai estar ou pressuposto ou subentendido dentro do texto. Mas, Zé, o que é pressuposto? O que é subentendido? Tá vendo? A gente precisa conhecer esses termos. Exatamente em função de conhecer esses termos, a gente sabe como encontrar uma resposta dentro do texto. Aqui é cobrado também a questão da tipologia textual. Então, se o texto é narrativo, descritivo, se é um texto expositivo, argumentativo, se ele é um texto injuntivo. Você sabe o que é um texto injuntivo? Quer aprender agora? Pois é, o texto injuntivo ou de injunção é o mesmo que o texto instrucional. É aquele que visa dar uma instrução. Então, por exemplo, você tem um manual para montar uma mesa, aquilo ali é um texto instrucional. Certo? Só que eles usam o termo injuntivo e o aluno não conhece. Então, precisa ser dito isso assim, de uma maneira rápida, clara para você. Gêneros textuais. Aí eu pergunto para você, você sabe a diferença de uma notícia para uma reportagem? De um conto para uma crônica? Sim, isso sempre é cobrado. Quando fala em ortografia oficial, não é simplesmente saber se uma palavra escreve com G ou com J. Entra aqui dentro, por exemplo, o uso de parônimos e homônimos. Então, ratificar, retificar, infringir, infligir. Entram aquelas expressões que causam dificuldades, como o uso do porquê, o A com H, o A sem H, o afim junto, o afim separado, mas, o mais. Entra aqui dentro o emprego do hífen com o novo acordo ortográfico, bem como a acentuação gráfica e o novo acordo ortográfico. Então, veja, um título tão ingênuo, que aparece aqui e traz tanto assunto importante aqui dentro. Quando se fala de classes de palavras, que é um tópico estudado na morfologia, a gente pensa, poxa, pouquinha coisa, Só que classe de palavras são 10. Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. E você não tem simplesmente que saber identificar, você tem que saber empregar. Então, por exemplo, você identificou que o o e o lhe são pronomes pessoais oblíquos átonos. A questão é, quando eu uso o e quando eu uso lhe? Além de tudo, e o emprego desse pronome? Esse pronome vem antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo? Quer dizer, próclise, mesóclise ou ênclise. Então, veja que isso daí é dentro do tópico pronome, que é um tópico, um dos 10 tópicos de classes de palavras. Quer dizer, é muita coisa para ser estudada. Quando a gente fala de sintaxe,
si. Nós estamos falando das funções sintáticas. Então, sujeito, predicado, classificação de verbo, quanto à transitividade. Nós estamos falando de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal, aposto, vocativo, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, tá? Agente da passiva. Você sabe isso daí de verdade? Ou você ainda fica descobrindo objeto direto perguntando o quê? Objeto indireto de quê? Depois não sabe porque que erra na prova, né? Porque não é esse o caminho para você fazer a análise. Você precisa saber, bater o olho e saber se aquele é um objeto indireto, uma adjunta de nominal ou um complemento nominal, de uma maneira certeira, tá? Mas não é só a sintaxe da oração, é também a sintaxe do período. Sabe o que é isso? São as orações. A oração é coordenada, é subordinada? Essa oração subordinada, ela é substantiva, adjetiva ou é adverbial? Então, temos que conhecer isso, mas não dá para ficar dando volta. Estudar isso, dando volta no conteúdo, é o que a gente fez a vida inteira. A gente tem que estudar de uma maneira certeira. Quando a gente estuda sintaxe, aí vem o estudo da pontuação, de concordância, de regência, de crase e aparece aqui a significação das palavras, que é um estudo da semântica. Então, quando fala em relação semântica, em valor semântico, semanticamente, está falando de sentido. E todo sentido tem que ser analisado dentro do contexto. Você fala, poxa, Zezé, eu achei que a matéria era pequena. Olha, a matéria é tudo, né? Você fala, mas fonética não aparece. Só que para você saber, por exemplo, acentuação gráfica, você tem que conhecer se é ditongo, se é hiato, né? Você tem que saber a divisão silábica. Aparece tudo aqui dentro, tá bom? Como eu vou estudar isso tudo, sendo que eu ainda tenho outros conteúdos para estudar? E melhor, você tem que estudar isso daí de uma maneira eficiente, uma maneira que vá funcionar. Por essa razão, eu indico para você o meu curso de português em questões comentadas da banca IBFC, que é a banca que fará o seu concurso da EBSER. Como isso funciona? Eu tenho lá uma primeira prova da banca IBFC. Você vai fazer essa prova, corrigir, anotar as suas dúvidas e depois você vai assistir ao meu vídeo. Bom de ser vídeo é porque você vai assistir quantas vezes você quiser, você vai pausar para anotar o que você quiser, não é? E aí, como que eu faço nesse meu vídeo? Eu trabalho primeiro o texto, explico para você como você lê aquele texto de uma maneira eficiente, e lendo e já podendo passar para as questões, sem precisar ficar o tempo todo relendo o texto. Depois, eu pego a primeira questão e começo a explicar no enunciado. Então, eu vejo, por exemplo, que se trata de uma questão de interpretação e não de compreensão. Então, eu vou explicar para você a diferença. Esta questão envolve o uso de pressupostos. Então, eu vou explicar para você a diferença de pressuposto para subentendido. Pronto. Observamos o que foi necessário no enunciado, passamos para as opções. Ah, Zezé, eu marquei letra D, mas a resposta é C. Então, eu vou explicar para você por que é C e não D, como você e a maioria acha. E vou explicar também A e B. Vamos supor que essa questão envolva a diferença de adjunta de nominal para complemento nominal e objeto indireto. Então, eu explico isso aqui para você de uma maneira bem direta e eu faço a questão. Pronto, você vai anotar essa explicação lá no seu caderno e vamos para a questão número 2. A questão número 2 envolve relação semântica de conjunção. Então, além de eu explicar para você o que é a conjunção, eu também trabalho com alguns PDFs, que são pequenininhos, uma página, por exemplo, mas que são elementos que você, de fato, precisa estudar. Viu? Então, você não vai ficar pegando uma gramática inteira, ficar pegando uma apostila inteira, ficar estudando coisa que você não precisa, porque a banca não cobra,
tá? E deixando de estudar e aprender como a banca cobra. Bem, assim a gente estuda de verdade. E olha, só quem tem 40 anos de experiência em concursos públicos e um mestrado em letras é que vai conseguir fazer isso para você de uma maneira eficiente. Não é verdade? Bem, esse nosso curso de português da banca IBFC, nós vamos trabalhar com pelo menos 100 questões da banca, explicando tudo o que for necessário em cada questão. Bom, não é mesmo? Por falar nisso, você conhece a banca? Eu selecionei aqui para você 2 questões de provas da banca. Uma da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante para fiscal urbanístico. Vamos dar uma olhada nesta questão. Ela diz assim: em relação às regras de acentuação gráfica da língua portuguesa, assinale a alternativa incorreta. Então, detalhe, destaque isso aqui, porque tem hora que a banca pega de correta, hora pede incorreta e a gente acaba marcando errado. Então, destaquem isso daí. É uma questão que vai envolver a acentuação gráfica. Eu quero começar conversando com você sobre isso aqui, ó. Oxítona, paroxítona. Você sabe quando uma palavra é oxítona, paroxítona e proparoxítona? Temos que recordar? Então vamos lá, veja aqui do lado a minha explicação que eu vou fazer para você. Você sempre olha a palavra do final para o início. Sempre do final para o início. Se a sílaba tônica for a última, essa palavra é oxítona. Se for a penúltima, essa palavra é paroxítona. Se for a antepenúltima, ela é proparoxítona. Então, você pega a palavra médico e você dividiu a palavra médico aqui. Veja que o mé é acentuado. Se está acentuado, sem dúvida que essa é a sílaba tônica. Agora, vamos pegar a palavra, por exemplo, fiscal. Então, eu tenho só 2 sílabas, então eu tenho as 2 últimas. Fiscal. Vamos pegar aqui a palavra mesada. Então, eu tenho 3 sílabas. Mesada. Vamos colocar aqui uma outra palavra, uma palavra grande agora. Vamos colocar a palavra paroxítona. O que você vai observar? Você tem aqui, ó, paroxítona. Só me interessam as 3 últimas sílabas, o resto fica do lado de fora, tá acentuado aqui. Vamos pegar a palavra café. Pronto, café. A que está acentuada é essa daqui. Sensei, mas no caso de fiscal e mesada que não estão acentuadas, eu olho aquela que é pronunciada com maior intensidade. Então, fiscal, tem 2 maneiras de eu perceber isso. Ou eu posso imaginar um acento no fis e um acento no cal e ver onde ficaria o suposto acento. Então, fiscal ou fiscal? Fiscal. Tá? Então, é o cal. Ou então eu posso chamar essa palavra. Imagina que o fiscal está do outro lado da rua e eu grite o fiscal para que ele me atenda. Eu vou gritar como? Fiscal! Viu que esse cal se prolongou? Quando se prolonga, é a sílaba tônica. Veja a palavra mesada. Imagine o acento. Mesada, mesada e mesadá. Mesar. Quer confirmar? Chama. Claro que no concurso você não pode gritar, né? Mas você pode chamar do pensamento, não é? Então, vamos lá. Mesada é usar realmente. Então, veja. Aqui, ó, médico, a sílaba tônica foi a antepenúltima, proparoxítona. Fiscal foi a última, ela é oxítona. Mesada, a penúltima, ela é paroxítona. Paroxítona foi a antepenúltima, ela é proparoxítona. E café foi a última, ela é oxítona. Tá? Então, é um teste rápido
para você fazer e certeiro. Mas lembre-se, olhe a palavra sempre do final para o início, nunca do início para o final. Então, proparoxítona não é quando a sílaba tônica é a primeira, é quando ela é a antepenúltima. Isso é fundamental para você não errar, tá? Então, veja na letra B, por exemplo, está dizendo, no trecho, alguém que escolhe que causa contar. A palavra acentuada em destaque recebe acento, pois é uma palavra oxítona. Então, primeiro vamos ver se é oxítona. Alguém. A sílaba tônica é a última, então realmente ela é oxítona. Terminada em. É verdade. Quando eu tenho oxítona terminada em A, O, em, seguidas ou não de S, elas são acentuadas. Então, guaraná, café, cipó, amém. Guaranás, cafés, cipós, améns, parabéns são acentuadas porque são oxítonas terminadas em A, E, O, em, seguidas ou não de S. Então, a letra B está correta. Agora, vamos para a letra D. No trecho, religiões e impérios sempre espalharam. A palavra impérios é acentuada, pois é uma paroxítona terminada em os. Então, veja, impérios. Essa palavra é paroxítona, é verdade. Mas ela não é uma paroxítona terminada em os. Ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Aquele I e aquele O ficam juntos na mesma sílaba. Então, isso daqui é um ditongo. Sim, a regra da paroxítona é o inverso das oxítonas. A gente não acentua a paroxítona terminada em A, E, O, e em seguidas ou não de S. Tá? Então, isso daqui é uma inverdade. Mas ela é, sim, uma paroxítona terminada em ditongo. Então, tá errado. Já tenho a minha resposta. Estou procurando a errada. Resposta letra D. Mas vamos às outras. Na letra C diz assim, a palavra já é acentuada no trecho aqui já viviam, pois é um monossílabo tônico terminado em A. O que é um monossílabo? A própria palavra diz, é quando tem uma sílaba, mono é uma. Então, a palavra já, por exemplo, olha, eu não posso dizer que essa sílaba tônica é a última, porque ela é a única. Então, ela não é nem a última, nem a primeira, ela é a única. Quando eu tenho apenas uma sílaba, nós chamamos de monossílabo. E o monossílabo, ele se classifica em tônico ou átono. Como eu faço a diferença entre eles? A gramática diz que depende se tem dependência fonética ou independência fonética. Sabe o que é isso? Em outras palavras, facilitando a sua vida? Veja se pode ficar sozinho no final da frase. Se puder ficar sozinho no final da frase, é porque é independente. Então, isso é monossílabo tônico. Daí eu digo, por exemplo, eu machuquei meu pé. Pode ficar sozinho no final de frase. Eu gosto de dias de sol. Sol, monossílabo tônico, pode ficar sozinho no final de frase. Agora, quando não pode ficar sozinho no final da frase, então vamos supor, ele é usado no final da frase, mas tem um hífen grudando com a palavra anterior. Então, ele não está sozinho no final da frase. Ele é monossílabo átono. Então, por exemplo, eu falo, avisaram-lhe. Esse lhe é um monossílabo, mas eu tenho aí o quê? Um hífen, então ele não está sozinho, então isso é um monossílabo átono, certo? Veja a palavra já. Eu quero que você volte já. Ele pode ficar sozinho no final da frase, então realmente é um monossílabo tônico terminado em A. A letra C está corretíssima. Zezé, letra A. Foi a letra A que me gerou mais dúvida, porque diz assim, o verbo ter é acentuado no trecho. Todas têm começo para concordar com o sujeito que está na terceira pessoa do plural. Realmente o sujeito aqui, todas, é terceira pessoa, né? É a terceira pessoa do plural. Todas são elas, né? Então, terceira pessoa do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles.
certo? Primeira, segunda e terceira pessoas do singular e a mesma coisa, só que do plural. O que acontece com o verbo ter? Olha que legal. Ele tem. Então, terceira pessoa do singular. E o plural? Eu simplesmente escrevo a palavra novamente e acentuo. Pronto. Se eu não acentuar, é um erro de concordância. Por que é um erro de concordância? Porque eu vou estar falando no singular. É como se eu dissesse, ele bebe, eles bebem. Não, eles bebem. Só que a forma de eu marcar o plural com esse verbo é colocando o acento. Ah, Zezé, eu achei que fosse tem. Não, essa palavra não existe na língua portuguesa. Nem com acento, nem sem acento. Tá certo? Então, neste caso aqui, o que acontece? É verdade que o verbo ter, ele é acentuado para concordar com o sujeito que está na terceira pessoa do plural. Sim, isso é verdadeiro. Então, resposta sem dúvida, letra D, porque nós temos uma paroxítona sim, mas temos uma paroxítona terminada em ditongo. Você viu quanta coisa você aprendeu em uma questão? Imagine em 100 ou mais de 100, tá? Veja só. Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, fiscal urbanístico também. Veja esta outra questão. Em relação às regras de regência verbal e nominal, assinale a alternativa incorreta. O que é a regência? Por exemplo, eu falo assim para você, eu prefiro mais estudar do que trabalhar. Essa frase tem um erro de regência. Primeiro, eu nunca digo prefiro mais, porque se eu prefiro já é mais. E outra coisa, o elemento preterido, aquele que eu não quero, eu não uso nem que nem do que, eu uso a. Então, a regência aí seria, eu prefiro estudar a trabalhar. E sem crase, porque trabalhar é verbo, antes de verbo a gente não usa crase, tá? Então, isso daí é a regência verbal. Vamos supor que eu usasse preferível, que é um nome, isso não é verbo. Então, eu deveria dizer, é preferível estudar a trabalhar. E não do que, a mesma coisa. Existem regras para regência, por isso é tão importante a gente estudar isso. Por exemplo, o verbo assistir. Se eu usar esse verbo assistir como um verbo transitivo indireto, usando a preposição a, então, assistiu às partidas, tá vendo o uso de crase aqui? Isso indica que é a preposição mais as artigo. Então, se isso acontece, o sentido aqui é de ver. Agora, se eu usar esse verbo como transitivo direto, portanto, sem a preposição, o sentido será de ajudar, de prestar assistência. Então, veja, se eu não colocasse crase lá em cima, eu estaria dizendo que a família ajudou nessas partidas na TV. Não é isso. A família viu. Então, isso é um caso de regência. O assistir tem outros sentidos, né? Se você pega uma gramática, tá lá, eu assisto no litoral, quer dizer, eu moro no litoral. Pois é, mas a banca IBFC, ela gosta muito de cobrar alguns casos. Então, a gente estuda o que a banca gosta. Então, aqui, ó, a letra A está correta, está com crase. Agora, veja, por exemplo, a letra C, o verbo aspirar. Também tem uma regra legal para ele. Se esse verbo ele é usado como transitivo indireto com a preposição a, o sentido é de objetivar. Ou seja, você aspira, você objetiva a um cargo no EBSERH. Agora, se eu usar isso como um verbo transitivo direto, quer dizer sem a preposição, o sentido será de inalar, de cheirar, certo? Então, eu falo assim, aspirou o ar poluído,
certo? Então, veja, aspiravam à poluição. Você não aprendeu que crase é a preposição mais o artigo, neste caso? Então, foi colocada uma preposição. Foi colocada, então, com sentido de objetivar, ou seja, objetivam a poluição todos os dias na cidade. Não, ninguém objetiva a poluição, a gente inala. Então, isso daqui deveria ser sem crase, porque não teria a preposição. Está errado, porque mudou o sentido. Eu estou procurando a errada. Agora, B e D são bem tranquilas. Por exemplo, os síndicos julgaram. Quem julga, julga alguma coisa. O que eles julgaram? O caso do condômino. Irresponsável. Nada demais. E os professores deram razão aos alunos. Quem dá alguma coisa? Alguém. Ótimo. Nada demais. Também está correto. Mas veja como essas duas dicas aqui ajudam você tanto a fazer a questão de regência quanto a questão de crase, certo? Dicas rápidas e pontuais. Se você vai fazer o seu concurso para a área administrativa, fique de olho, porque também há prova discursiva. E a prova discursiva ela tem caráter classificatório. Veja só, eu ofereço para você um curso também de redação com correções e orientações individualizadas. As correções são feitas de acordo com o que pede a banca IBFC. O meu curso eu ofereço para os cargos de nível médio e técnico, porque para a outra área é pedido o assunto específico da área. Então, veja só, a prova discursiva tem um caráter classificatório e será avaliada numa escala de 0 a 20 pontos. Zezé, mas é fácil fazer uma questão, né, de 20 a 30 linhas e conseguir um mínimo necessário para passar. Pois é, vamos olhar o que eles cobram? Então, começo aqui nos itens 5 e 6, observando a questão ortográfica e gramatical. Na linha 6, acentuação e ortografia, valendo 2 pontos. Se você não conhece lá o novo acordo ortográfico, se você tem dúvida no afim junto, no afim separado, de encontro ao encontro de, se você tem dúvida em relação a, por exemplo, utilizar o acento ou não numa palavra, se você tem dúvida quanto a usar a expressão ratificar, retificar, isso aqui pode você perder com muita facilidade esses 2 pontos. Então, é importante a gente saber o que você usa habitualmente, que é uma expressão indevida, e já corrigir isso de uma vez. Veja que aqui aparece a questão de concordância, a questão de regência, a questão da estruturação de períodos e orações, a questão aqui dentro do uso das conjunções, né, que unem essas orações que você está trabalhando, o emprego de verbos, a colocação pronominal, que é a próclise, a mesóclise e ênclise, que eu citei lá atrás para você. Então, aqui, 3 pontos. Também muito fácil perder isso aqui. E lembre, 1/10 faz diferença por se tratar de uma prova classificatória. Certo? A gente não pode ficar perdendo ponto à toa. Olha lá, coesão e coerência. Sim, a questão de pontuação, de continuidade e progressão de ideias e o uso apropriado de articuladores. Por exemplo, você sabe que cada parágrafo você tem que iniciar com uma determinada expressão que ligue com o termo anterior, com o período anterior, com o parágrafo anterior? Pois é, então temos que aprender o que a gente usa para poder criar essa coesão e coerência dentro do texto da gente. Veja que aparece aqui a questão da sequência lógica e organização do pensamento. Existe técnica para fazer a introdução, o desenvolvimento e as considerações finais, que é a conclusão. Olha, só de você conhecer essa técnica e aplicar, você já garante 4 pontos na sua redação. Habilidade argumentativa.
expositiva. Muitas pessoas fazem um texto expositivo quando se pede um texto argumentativo. O expositivo apenas informa. O argumentativo, a gente tem que observar como você está procurando persuadir o leitor. Então, existe também técnica de argumentação. E saber, ser original, saber como colocar uma relevância, de informações, a atualização ali dentro. 4 pontos também. E veja aqui o conhecimento do tema. Então, aqui, conhecer interrelacionar conceitos centrais do tema proposto. Então, aparece um determinado ponto, como você desenvolve aquele tema, tá certo? Então, veja que a prova de redação, ela é muito bem avaliada. Ela é avaliada em todos os seus aspectos. Não é simplesmente escrever uma redação e colocar um finalzinho bonitinho, emocionante, que você vai passar. Não, não tem nada a ver com finalzinho emocionante. Tem a ver com técnica. O que acontece? Quando a gente fala de redação, começam as dúvidas, Zezé, então como que eu faço para eu entender o tema? E como que eu faço para não fugir do tema? Porque quando você foge do tema, você tira 0 na redação. E como que eu uso um texto motivador? Apareceu um texto lá, o que eu posso usar dele? Eu posso usar alguma coisa? Como eu posso usar? E principalmente, como eu organizo as minhas ideias em introdução, desenvolvimento e conclusão? Como é que eu faço para introduzir? Como que eu faço para concluir? Como eu argumento de forma convincente? Existem técnicas de argumentação? Sim, existem. E esses elementos de coesão que eu uso para ligar um parágrafo ao outro, ou um período ao outro, como eu aprendo isso? E a coerência textual, será que tem coerência no meu texto? Será que eu estou usando palavras da norma culta? Ou será que eu estou deixando passar alguma coisa popular ali dentro? E isso tudo associado à margem, a parágrafo, a questão de letra. Mas se a minha letra é feia, eu não passo? A questão não é se a letra é feia, a questão é ser legível ou não. Existem algumas coisas importantes que a gente tem que observar. Você escreve o seu I, você põe pingo ou você põe bolinha? Porque se você põe bolinha, isso é erro de ortografia. Você escreve o seu J minúsculo, você põe pingo? Pois é, tem que pôr, senão é erro de ortografia. Você vai escrever um não. Como é o seu tio? Você faz o tio colocando o A e o O? Tá errado. O tio é só no A. Tem gente que vai escrever, por exemplo, a palavra nação e puxa aqui, um rabinho e uma minhoca aqui para baixo, fazendo tudo, Tá errado. Cedilha é um Szinho que você põe. O tio é um Nzinho que você põe. E ele é apenas em cima do A. Então, são detalhes que podem minar a sua nota, se ninguém contar para você. E, às vezes, a gente tem vício na letra, tá? E tem alguns vícios que a gente precisa apontar para você. Caso contrário, isso daí te dá um erro. Quantas vezes eu já vi pessoas que vão para uma redação com um vício de colocar, por exemplo, um P maiúsculo no meio da palavra? Para ela, aquilo é um P minúsculo, mas aquilo é um P maiúsculo. Então, é um erro que você comete, certo? Tudo isso precisa ser dito para você. Por isso, eu tenho esse meu curso de redação com correções e orientações individualizadas. Essa correção e essa orientação, as duas são feitas por mim, não é por monitor, tá? Eu vou ler a sua redação, eu vou corrigir e vou mandar para você a correção e as orientações por escrito, e eu também o faço por áudio,
para ficar bem claro para você. Faço essa correção de acordo com a sua banca, de acordo com esse quadro que a gente viu aí atrás. Eu tenho as minhas videoaulas explicando como introduzir, como desenvolver, como concluir, como fazer a estrutura do seu texto, observar parágrafo, margem, letra, como rasurar, o que eu posso rasurar. Tenho PDFs também de muita importância, como um PDF de expressões para iniciar os parágrafos, para iniciar uma determinada oração. Eu indico temas para o seu concurso. Trabalho também material para ampliação de repertório cultural, para que você tenha argumentos. Afinal de contas, a gente não tem muito tempo de ler, né? Então eu passo um material rápido, leve, para você ler e ampliar isso daí. E esse meu pacote, ele vem com 4 redações. Você primeiro vai assistir as videoaulas, vai ler o material em PDF e vai produzir a sua primeira redação. E vai mandar para mim. Eu vou corrigir, eu vou fazer as explicações necessárias, pedir para que você reveja alguma coisa, devolvo para você. Depois que você fizer isso tudo, você produz a redação número 2. Manda para mim. Eu vou corrigir a sua redação, fazer as anotações, mostrar o que está sendo recorrente da redação anterior. E aí, você recebe a redação, lê, estuda o que eu pedi, parte para a sua terceira. Nós vamos fazer isso com 4 redações e funciona muito bem. Você consegue, de fato, resolver o seu problema se você segue as minhas orientações. Bom, não é? É isso daí. Então, eu tenho o meu curso de português da Banca IBFC e tenho também o meu curso de redação para a Banca IBFC, certo? E você vai observar que nós temos aqui também o curso de informática com o professor Paulo França, que é fera, raciocínio lógico, que é outro bicho-papão, com a fera professor Ferrari, e você pode ter um super combo informática, português e raciocínio lógico com 3 professores sérios, competentes, dedicados e experientes, certo? Se você precisa de português e informática, também temos essa dobradinha, certo? E você vai perceber o seguinte, você poderá ter cursos com muita qualidade e por um precinho muito humano. Olha, informática, português e raciocínio lógico, tá? Por um preço muito humano. Entre em contato aí no nosso WhatsApp que você vai perceber que qualidade por um preço humano você encontra aqui no Paulo França Concursos, certo? Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.